Dia 53, Êxodo capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor ao Deus de Israel. E ele disse: Deixe o meu povo ir ao deserto para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu o faraó, quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Moisés e Arão insistiram. O Deus dos Hebreus encontrou-se conosco. Deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: O que vocês estão querendo fazer? Por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: O povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho. No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram estas: De agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter de ajustar a palha. Mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam sua cota. De certo, está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam chamando: Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos às palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais transmitiram logo as ordens do povo, dizendo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Vocês mesmos terão de procurar e ajuntar palha onde puderem achá-la. Mas a cota de tijolo de vocês em nada será reduzida. Então os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito em busca de sobras de palha. Os mestres de obras os atormentavam, dizendo: Tratem de acabar o serviço. Produzam a mesma quantidade de tijolos por dia de quanto recebiam a palha. E espancavam os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais do faraó para dirigir os israelitas e diziam: Por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje, fazendo tijolos como antes? Então os oficiais israelitas foram falar com o faraó: Majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dão palha, contudo nos dizem: façam tijolos. Com isso, não é possível, somos açoitados, mas a culpa é do seu próprio povo. Mas o faraó respondeu: Vocês são preguiçosos, por isso ficam dizendo: Vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem ao trabalho. Não receberão palha nenhuma, porém terão de produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Então os oficiais israelitas se viram em má situação quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos. Quando saíram diante do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: O Senhor seja o juiz de vocês, pois atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós e deram motivos para nos matarem. Moisés clamou ao Senhor: Ó Senhor, disse ele, por que maltrata o seu povo? Por que me enviou?
pois desde que transmitira sua mensagem ao faraó, ele tem maltratado este povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Lucas, capítulo 8. Não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus, e levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Joana, a esposa de Cusa, administrador do rei Herodes, e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíram com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Um dia, ele contou esta parábola para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam vindo de outras cidades. Um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Outras caíram entre o espinho que sufocaram todas elas quando cresciam juntos. Ainda outras caíram em terra boa. Estas cresceram e deram boa colheita, de 100 por 1. Ao terminar, disse: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu: Deus lhe deixou saber os mistérios do reino. Porém, a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O caminho duro, onde caíram algumas sementes, representa os corações duros daquele que ouvem as palavras de Deus, mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da aprovação, perdem o interesse. As sementes que caírem entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação, riqueza, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Mas a terra boa representa as pessoas que, com um coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm e dão fruto com perseverança. Quem alguma vez já ouviu alguém acender uma lamparina e logo colocá-la debaixo de uma cama para que não brilhe? Na verdade, as lamparinas são colocadas em um lugar próprio, onde todos os que entrarem possam ver a luz. Isso mostra a verdade de que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser descoberto e trazido à luz. Portanto, tomem cuidado na maneira como ouvem a qualquer um que tiver. Lhe será dado, mas qualquer que não tiver, até o que ele pensa que tem será tirado dele. Certa vez, quando a mãe e os irmãos de Jesus vieram vê-lo, não podiam entrar na casa onde ele estava ensinando por causa da multidão. Então alguém disse:
Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas Jesus disse: Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Certo dia, quando Jesus e os discípulos estavam no barco, ele quis que atravessasse para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir, e quando estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Então ele se levantou e repreendeu a tempestade, e o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Aí eles perguntaram: Onde estão a sua fé? Eles ficaram cheios de espanto e admirados, e diziam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Isso chegaram ao outro lado do lago, para a região dos Gadarenos, em frente da Galileia. Quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gádara veio-lhe ao encontro e estava endemoniado havia muito tempo. Sem casa e sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Logo que viu Jesus, deu um grito e caiu aos seus pés e disse em voz alta: Que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, eu suplico, não me atormente, pois Jesus já havia ordenado ao demônio que saísse dele. Este, muitas vezes, havia dominado o homem, de tal modo que, mesmo quando preso, com correntes nos pés e nas mãos, aos cuidados dos guardas, logo arrebentava tudo e corria para o deserto itinerantemente, dominado pelo demônio. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. Legião, respondeu ele, porque o homem estava dominado por muitos demônios. E imploraram para que ele não os maltratasse para o abismo. Ali perto havia uma grande manada de porcos, comendo na encosta da colina, e os demônios rogavam-lhes que os deixasse entrar nos porcos. E Jesus lhe deu permissão. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, que imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo, em direção ao lago, onde todos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima, espalhando a notícia, enquanto corriam pelo campo. Logo uma multidão saiu para ver com os próprios olhos o que havia acontecido, e viram um homem que tinha estado endemoniado sentado calmamente aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. A multidão toda ficou com medo. Então, aqueles que haviam visto isso acontecer contavam como um homem possesso de demônio tinha sido libertado. E todo mundo pediu a Jesus que fosse embora e os deixasse em paz, pois uma onda de grande medo tinha tomado conta deles. Então ele voltou ao barco e partiu, atravessando outra vez o lago. O homem que tinha estado possesso de demônios pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Volte para sua família, disse ele, e conte-lhes que coisas maravilhosas Deus fez com você. Então o homem foi pela cidade inteira contando a todos o que Jesus havia feito por ele. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava
à morte a sua única filha, uma menina de 12 anos. Jesus foi com ele, abriu caminho no meio da multidão que o comprimia. Enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse: Alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Diante de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Filha, disse Jesus, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a Jairo: A sua filha morreu, não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas confie em mim e ela será curada. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando, porém ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. Naquele mesmo instante a vida dela voltou e logo ficou em pé. Dê alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Os pais delas ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu em que eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jó capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, respondeu pela terceira vez: Você pensa que alguém pode ser útil a Deus com sua sabedoria? Por mais sábio que você possa ser, só será capaz de ajudar a si mesmo. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse um homem justo? Que lucro ele teria se os seus caminhos fossem perfeitos? Ou será que você pensa que ele lhe dá este castigo justamente porque você o respeita e lhe obedece? De forma nenhuma. Você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos e muitos grandes. Por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as roupas como garantia antes de lhe emprestar um pouco de dinheiro. A gente pobre que quase já não tem com o que vestir. Você negou um pouco de água a uma viajante cansado. Ou quem sabe você não quis dar um pedaço do pão a uma pessoa faminta. Aos fortes pertencia a terra, e só o homem favorecido habita nela. Você deve ter negado ajuda às viúvas, pobres e mandando espancar crianças sem família que vivem em pedir auxílio à porta da sua casa. É por isso que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino aprova você. Por isso seu caminho é escuro e as águas o cobrem.
Deus vive lá nas alturas dos céus, e de lá ele observa as estrelas, embora elas estejam bem distantes. Sim, eu sei o que você pensa. É por isso que Deus me castigou assim, e ele está tão longe, encoberto por grossas nuvens, que não pode julgar minha vida corretamente. Ele não é capaz de ver o que acontece comigo porque está longe demais, coberto por nuvens espessas, percorrendo o céu afora. Você acha que seria melhor fazer o que os perversos fazem? Eu lhe mostrarei a vida dos perversos e o seu triste fim. Os perversos sempre morrem antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma inundação. Isso porque disseram a Deus: não se intrometa em nossas vidas, o que o Todo-Poderoso poderá fazer por nós. Não precisamos da ajuda dele. Contudo, eles se esqueceram de que Deus enche os seus cofres de riqueza, por isso ficou longe dos conselhos dos ímpios. O justo vê o castigo dos perversos e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo: vejam, nossos inimigos foram destruídos. Todo o poder deles foi destruído pelo fogo. Pare de discutir com Deus. Faça as pazes com ele, e a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Aprenda que a instrução que vem da boca dele e ponha em seu coração as palavras dele. Se você se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo o que você perdeu. Se afastar da tua tenda a injustiça, se o outro não tiver mais valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e sua prata seleta. E você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. Quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá: para cima, e transformará o vale em caminho plano, porque ele salva o homem abatido. Sim, até mesmo um homem culpado será salvo, graças à pureza que há no seu coração.